bem-vindas e bem-vindos ao Sabor se Discute, um projeto de extensão da gastronomia da UFPEL à Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Yuri e eu vou ser o seu guia espiritual nessa jornada de autoconhecimento que vai te deixar multimilionário em apenas 2 semanas. Brincadeira, o mais provável é que você apenas gaste ainda mais dinheiro com comida, porque aqui no curso a gente vai ver como os nossos sentidos funcionam, como a gente percebe os alimentos. E a melhor parte é que a gente ainda vai fazer experimentos que ilustram, demonstram na prática como tudo isso funciona. A ideia então é mostrar que sim, a gente pode e a gente deve discutir o sabor das coisas. Por exemplo, será que isso que você está comendo é ácido, é amargo, é umami? Quantos gostos será que existem? Será que a aparência faz parte do sabor das coisas? E o que será que a gente percebe de tátil nos alimentos e como essas sensações táteis se relacionam com os outros sentidos? Será que o contexto, a música ambiente, os talheres, o prato faz alguma diferença no sabor dos alimentos? Será que o que eu sinto é a mesma coisa que você sente? A gente não necessariamente vai responder todas essas perguntas, mas a gente vai passar por elas, a gente vai conversar sobre elas ao longo desse curso. O nome desse curso é naturalmente uma brincadeira com aquela frase gosto não se discute, mas é sabor, porque a gente vai ver já na próxima aula que gosto é relativo ao paladar e esse curso ele não é relativo só ao paladar, mas todos os sentidos. Então a gente vai discutir o sabor das coisas e não o gosto. Mas é claro que quando a gente está falando sobre aquilo que a gente sente, como a gente percebe os alimentos, a gente acaba entrando ou passando também na questão do gostar ou não gostar, de achar bom ou achar ruim. E aí a gente vai ver que a anatomia, a fisiologia, a genética explica algumas coisas do gostar ou não gostar, de achar bom ou achar ruim, como por exemplo, por que algumas pessoas não suportam coentro, ou por que uma cerveja ruim ela fica melhor estupidamente gelada, ou por que o sal realça o sabor dos alimentos. Mas o gostar ou não gostar dos alimentos tem diversos fatores que envolvem diversas disciplinas que fogem ao sensorial. A gente tem esse costume de dizer que os humanos eles são onívoros, mas na verdade a gente não come tudo, eu não como tudo, você não come tudo. A gente come, na verdade, pouquíssimas coisas. Se a gente for analisar, tudo que a gente come ele era ou ele foi excretado por seres vivos, seja uma planta, um animal, bactérias, leveduras. Então o que a gente come, na verdade, são matérias orgânicas, com exceção do sal e da água, e o sal a gente acrescenta só por um capricho gustativo, porque a gente não precisaria colocar minerais nessa comida para a gente comer. Depois, se a gente for ver de toda a matéria orgânica, de todas as espécies, de todos os seres vivos que a gente poderia comer, a gente come pouquíssimos deles, a gente come pouquíssimas espécies de plantas e animais. Então, na verdade, cabe na palma da nossa mão aqui o que a gente come. A gente come boi, a gente come frango, a gente come porco, a gente come alface, a gente come banana, batata, milho, soja, arroz e a maioria de todos os alimentos que a humanidade consome, na verdade, vai estar entre aí 10 e 20 espécies de animais e plantas que a gente consome. E por fim, dessas poucas dezenas de espécies que a gente come só partes específicas delas. Então, da batata a gente come só a raiz, da banana a gente come só o fruto, o pseudofruto, e do boi a gente come os músculos. Então, mesmo dentre esses animais, essas espécies que a gente come só partes específicas delas. E por quê? E a resposta é que o que a gente come, assim como aquilo que a gente cozinha, é influenciado por diversas disciplinas, né? Vai entrar aí economia, vai entrar sociologia, antropologia, vai entrar ética, vai entrar sustentabilidade, vai entrar culinária, óbvio, físico-química dos alimentos, entre história, entre religião. Então, comer as coisas é uma coisa multidisciplinar, uma coisa multifacetada. Eu acho legal a gente começar já com isso em mente, porque nós vamos ver coisas super técnicas, a gente vai entrar em detalhes bem específicos e científicos de como a gente percebe os alimentos, mas eu acho que isso não deve gerar a sensação ou causar a ideia de que a gente pode falar em tecnicamente certo, em tecnicamente correto, e cair num elitismo, cair num dogmatismo, cair em coisas que excluem e que discriminam hábitos alimentares. A gente pode conversar, a gente pode mudar os hábitos alimentares, a gente pode repensar, ressignificar e tentar melhorar os hábitos alimentares, mas sempre de uma forma respeitosa, porque a parte sensorial é só uma parte de tudo aquilo que determina o que as pessoas comem. Bem, eu sou professor de gastronomia, mas friso que esse curso não é sobre cozinhar, e sim sobre comer.
Claro que comer é essencial para saber cozinhar. Eu acho que para você ser um bom cozinheiro é importante você saber comer, porque senão como, sei lá, como você vai avaliar aquilo que você está cozinhando, como você vai direcionar o que você está cozinhando se você não sabe provar, degustar e comer e saber o que você está tendo de resultado. Mas o foco aqui ele não vai ser como chegar nos resultados sensoriais, não é sobre como cozinhar as coisas para chegar nos resultados, e sim só como a gente deve degustar ou como a gente degusta as coisas, como funciona a degustação dos alimentos, o que talvez me faça um professor meio atípico, né? Mas a minha especialidade não é cozinhar e é mais entender como as pessoas consomem, como as pessoas escolhem o que elas comem e como elas percebem os alimentos. Acho que na verdade não é tão atípico assim, porque a maior parte dos professores de gastronomia, na verdade, vieram de outras áreas, tiveram transformações antes de irem para a gastronomia, especialmente com esse último boom que a gente teve de popularidade do curso. No meu caso, eu fiz jornalismo antes, eu estudei comunicação social, fiz mestrado, trabalhei em agências, e aí quando eu terminei o mestrado em comunicação, eu fiquei desempregado uns meses, eu não consegui a bolsa para o doutorado, o namorado terminou comigo, eu estava no fundo do poço, e aí eu fui lá e cavuquei mais um pouco para chegar no fundo do poço, que é a cozinha de um restaurante. Não, brincadeira. Tá, um pouquinho de verdade. Enfim, eu fui parar na cozinha de um restaurante, fui trabalhar, fui estagiar e eu gostei, né? Na verdade, a gente gosta de sofrer, é isso, a gente é masoquista. E aí voltei, fiz uma segunda graduação em gastronomia, trabalhei em mais de 20 padarias, confeitarias, restaurantes em Porto Alegre e Nova York, fiz doutorado em alimentos e nutrição, me especializando em análise sensorial, estudos do consumidor. Não vou ficar entrando em detalhes do meu currículo, quem quiser pode acessar o meu Lattes ou o meu perfil no Google Scholar para ver minhas pesquisas. Vou deixar os links aqui na descrição. Enfim, chega de falar sobre mim, Mário, para. Não, para, vamos falar do curso, né? Vamos falar do curso. Bom, para falar do curso a gente tem que voltar a falar sobre mim. Eu tenho um blogzinho de críticas gastronômicas que é o eunoengulo.com.br e foi através dele que eu conheci a Luísa Ficarrota, que na época ela era a crítica gastronômica da Folha de São Paulo. E ela era jornalista, né, sempre muito interessada em saber tudo que eu estava aprendendo no doutorado, e aí ela me encheu o saco. Não, tô brincando, ela me incentivou bastante a criar esse curso, porque ela se encantava por tudo aquilo que eu falava sobre como a gente percebe os alimentos. Então, especialmente no período bravo da pandemia, todo mundo começou a fazer curso e tal, e ela tipo, você deveria fazer um curso. E eu fiz o curso. E aí, depois de um tempo, apareceu um influenciador que falou, estava pensando em fazer um curso e tal, e eu, mas eu tenho um material pronto, olha só, que coisa, né? Então, ele tem muitos seguidores, e aí a gente se uniu, né? Eu tinha um curso, ele tinha uns seguidores, a gente era a faca e o queijo na mão. A gente fez o curso presencial em São Paulo por um ano, mais ou menos, sempre com a ideia de, eventualmente, gravar e fazer uma versão online para que a gente conseguisse levar esse conhecimento para mais pessoas no Brasil todo, porque eu pelo menos acho assim muito louco que 99,999% das pessoas vai viver uma vida inteira, vai comer 3 vezes ao dia, tomara, amém, sem saber o que são os gostos, o que é sabor, como que percebe a picância, o que é picância, como ela funciona. O Nicholas Kurt tem uma frase bem legal sobre isso e eu vou chegar nela daqui a pouco. E aí a gente gravou a parte teórica em São Paulo com a Cafofo Filmes, alô Agatha, alô Gil, e depois eu resolvi seguir sozinho, e aí eu regravei os experimentos em Delft, quando eu estava fazendo pós-doutorado lá, meu irmão apareceu, ou seja, tá uma bagunça de cenários, de cortes de cabelo, mas não reparem a bagunça, o importante é o conteúdo. E também queria dizer que eu estou faz uns 3 anos trabalhando nesse curso, então dediquei bastante tempo, dediquei bastante dinheiro, dediquei bastante energia e atenção para esse curso, mas acho que todo esse trabalho é o mínimo que eu poderia fazer depois de passar aí anos e anos estudando em universidades públicas ou com dinheiro público e com bolsa pública. Então, todo esse conhecimento que eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente através de uma universidade pública nessas 10 aulas
veio de todos esses estudos que eu tive o privilégio de ter e que, no fim, são pagos pela sociedade mesmo. Então, na verdade, só estou devolvendo o que eu recebi. E eu sei que a gente da universidade, intelectual, pesquisador, estamos falhando, estamos tentando melhorar, acho, esse diálogo, essa troca, esse estar na sociedade, estar na comunidade, trazer a comunidade para dentro das universidades, trazer a universidade para fora, para a sociedade, porque a gente às vezes fica muito preso na ideia de que estudar é um direito, e de fato é um direito previsto na Constituição, mas além de ser um direito, estudar também é um privilégio, especialmente no Brasil, em que a gente tem poucas vagas, e que, enfim, acaba sendo um privilégio poder estudar. E um diploma numa universidade pública, numa escola pública, custa centenas de milhares de reais. Esse é o valor de um diploma que não é gratuito, ele custa bastante para a sociedade. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, ter essa noção, essa consciência do privilégio que é estudar. E aí me incomoda muito aquele discurso, aquela posição de que estudar é um fardo, de que estudar é um martírio, que eu preciso ser recompensado por ter estudado tantos anos e por isso que eu vou ganhar um monte, que vou ter privilégios e acesso a cargos melhores porque eu sofri muito durante a faculdade. Acho que é o inverso, né? Na verdade, a gente deveria retribuir a sociedade por ter tido a chance, por ter tido o privilégio de estudar, porque estudar é estudar é delicioso, estudar é maravilhoso e que traz ainda mais privilégios, que nos ilumina, que nos deixa melhores enquanto pessoas. E aí, considerando que você está tendo o privilégio de assistir esse curso, de ter essas aulas, de aprender, eu tenho uma sugestão para vocês, que é retribuam esse curso, fazendo doações para quem mais precisa. Então, caso você possa, caso você tenha condições, passe essa gentileza adiante, faça uma doação para campanhas de doação de alimento, porque enquanto a gente está aqui conversando de uma forma tão técnica, tão gostosa, tão profunda e tão saborosa sobre os alimentos e os prazeres de comer, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas no Brasil que passam fome, a gente tem mais da metade da população em algum grau de insegurança alimentar, ou seja, em algum grau de dificuldade de trazer comida em quantidade, variedade, nutricionalmente suficiente para sua família. Então, se você tiver condições, doe 10, 100, 1.000, 1 milhão de reais, ou cestas básicas, quilos de alimento, enfim, o que você tiver, o que você puder. Aqui eu vou sugerir o Cozinhas Solidárias, é um projeto que está em diversas cidades do país. Vou deixar o site deles e o Pix deles, caso vocês queiram, mas eles acabaram de ganhar um prêmio da Unicef, eles têm uma questão de representatividade política e de acesso à moradia também, que eu acho muito legal, muito importante. Mas claro, fique à vontade para doar para qualquer projeto que você se identifique mais, que você goste mais, que seja mais próximo de você. Mas chega de militância, chega de comunismo, vamos falar do curso. O curso ele é bem pesado, bem técnico, eu acho, tem mais de 8 horas, mas ao mesmo tempo ele é super aplicável, ele vai mostrar, vai te explicar porque coisas que acontecem no seu dia a dia, no cotidiano, quando você vai comer, se você tem o privilégio de comer 3 vezes ao dia, isso acontece realmente todos os dias, todas as horas que você come. O curso está organizado nos 5 sentidos, embora lá na 7ª aula eu vou discutir, eu vou questionar essa questão dos 5 sentidos. São 10 aulas, então a gente começa falando sobre o paladar, depois sobre o olfato, depois sobre estesia, visão e depois audição. Todas as aulas, exceto essa daqui, tem um experimento para você fazer, demonstrar e ver na prática como isso funciona. Vai ter uma lista de coisas, ingredientes, materiais que você precisa para fazer esses experimentos aqui na descrição, mas não se preocupe ou não se desespere em conseguir tudo antes da aula e tal. Você pode assistir as aulas, ver os experimentos e depois pensar se você quer ou não quer fazer, enfim. Não se preocupe, vá fazendo e vendo como você quer fazer esse curso. Também vai ter aqui embaixo um link para você baixar uma apostilinha que a gente fez,
Essa apostila ela não é um livro, ela não é autossuficiente. Então, na verdade, é só um caderno ilustrado, de certa forma, para você ir acompanhando as aulas, para você ter as imagens ali. Você pode imprimir, você pode acompanhar no celular enquanto você vê o curso no computador. Acho que você pode fazer anotações também, acho legal, ajuda você a fixar o conteúdo, a entender o conteúdo. E no fim da apostila também tem as referências, tem uma bibliografia básica para quem quiser se aprofundar, conhecer mais, ler mais, vai ter alguns livros lá de sugestão. E tem uns artigos também que eu usei como referência nessas aulas. Sobre certificado. Um certificado, então, a gente pode emitir sim pela UFPEL, seja porque você quer colocar no seu Lattes, no seu currículo, quer validar horas complementares na sua graduação. Só como a ideia do curso é a gente deixar ele disponível para qualquer um, sem burocracia, sem cadastro, sem nada, a gente não tem controle de quem assiste essas aulas. Então, para você ganhar um certificado, você vai ter que fazer uma provinha. É uma provinha no Google Forms mesmo, no formulários, 10 questões objetivas, bem fáceis, bem abrangentes, se você assistiu às aulas, você vai conseguir responder tranquilamente. Se você demorar muito para assistir todas as aulas, de repente você faça as anotações, então, ao longo do curso, para depois, antes de você fazer a prova, você dar aquela revisadinha assim, antes de fazer a prova e poder fazer ela tranquila. Mas, de novo, nada que eu acredite que as pessoas vão ter problemas. Acertando mais de 7 das 10, você recebe o certificado. O certificado vai ser emitido pela Pró-Reitoria de Extensão, aqui da UFPEL, e o processo é bem demoradinho, então pode ser que leve algumas semanas para você receber esse certificado. Se você não receber, entre em contato com a gente vai estando verificando a situação para a senhora. Mas é isso, pode demorar um tempo mesmo, vai demorar, porque é um processo manual, eu vou ter que mandar, enfim, vai demorar e você vai receber por e-mail daí, da PREC, ok? Para terminar essa introdução, apresentação, quero falar sobre o Nicholas Kurt. O Nicholas Kurt, ele era um físico húngaro-britânico que foi para Oxford fugido do nazismo, e além de ter participado do projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica para os Estados Unidos, e ter sido detentor do recorde da temperatura mais baixa atingida, alguns milésimos de grau acima do zero absoluto, por muitos anos, ele também adorava comer e cozinhar. Quando ele foi convidado para fazer uma palestra na Sociedade Real de Ciência em 69, ele fez uma palestra intitulada O Físico na Cozinha. Nessa palestra, que foi filmada pela BBC, ele fez diversos experimentos, demonstrações de como a ciência poderia ajudar ou participar da culinária. Ele injetou suco de abacaxi em uma carne para mostrar como as enzimas amoleciam a carne. Ele fez um Baked Alaska invertido com micro-ondas, então micro-ondas era novidade em 69, e aí era uma calda que dentro estava quente e o merengue por fora não ficava tão quente, porque o micro-ondas esquentava mais a calda do que o merengue por fora, então era um Baked Alaska invertido. E ele mediu a temperatura de um soufflé enquanto ele cozinhava. Ele falou na palestra, e essa frase ficou famosa, que diz muito sobre a humanidade, que é uma triste reflexão sobre a humanidade, que a gente possa e a gente nessa temperatura de Vênus, mas a gente não sabe o que acontece dentro dos nossos soufflés. E é algo bem alinhado com o que o Brillat Savarin, a gente vai falar mais dele, tem o livro dele também na bibliografia, disse ou escreveu, que a invenção de um novo prato traz mais felicidade para a humanidade do que a descoberta de uma nova estrela. E de fato é meio louco, né? Porque, assim, de novo, né? 99,99% das pessoas vai viver uma vida inteira sem saber como ela come, como ela sente o sabor dos alimentos. Então, ainda me espanta que a gente saiba tão pouco sobre a comida, sendo que é uma coisa tão cotidiana na nossa vida, e tão pouco sobre como a gente come as coisas. De fato, em 69, por exemplo, a gente ainda não sabia como que um soufflé funcionava, né? Que você vai fazer uma emulsão de gordura, óleo e ar, e aí você vai incorporar então ar nesse bechamel.
e com isso, a hora que você coloca no forno, o ar vai expandir, o ar expandindo vai fazer o suflê crescer, a hora que você tira ele vai cair porque o ar vai esfriar, mas também as proteínas vão coagular, então dependendo da forma como elas coagularem, vai dar essa estrutura e vai ficar aerado dentro. A gente não sabia, agora a gente sabe quais são as temperaturas que as proteínas do ovo coagulam e que as proteínas da clara, elas coagulam, elas cozinham em temperatura um pouquinho, 6 graus mais baixa do que as da gema, que a gente pode pôr uma pitada de sal ou mudar um pouco o pH para mudar isso também, ou até cozinhar um ovo só com acidez. Tudo isso a gente descobriu ao longo desses últimos 50 anos, então é tudo um conhecimento muito recente. Talvez para quem tem estudado gastronomia, quem tem estudado alimentos, tudo isso é meio óbvio, é uma coisa tipo, claro, a gente sabe muito bem disso, mas 50 anos atrás isso não era óbvio, e isso ainda continua não sendo óbvio para a maioria das pessoas. O Kurt foi então um dos que deu pontapé na cozinha molecular, nessa vontade, nessa onda que a gente teve de estudar a físico-química dos alimentos. Ele inspirou o Hervé Diez, ele inspirou o Harold McGee, que enfim chegou no Ferran Adrià, que foi para o Heston Blumenthal, então toda a cozinha molecular deve alguma coisa, ou teve um dos seus princípios primórdios no Nicholas Kurt. E eu gosto de começar o curso trazendo essa frase, tanto porque, assim como a gente não sabia sobre como a cozinha físico-química dos alimentos funcionava, a gente não sabe como a gente percebe os alimentos, e também porque eu acho que a gente está tanto atrás na ciência sensorial, na neurologia e como a gente percebe os alimentos. Então, de certa forma, a gente está aí na década de 60 não, na década de 80 mais ou menos. Isso significa que a gente não sabe muita coisa ao longo desse curso. Vou falar diversas vezes, olha, a gente não sabe o que é, a gente não sabe como funciona, a gente tem ideias, mas a gente não tem nenhuma confirmação ainda. Ao longo desses 3 anos trabalhando nesse curso, várias coisas mudaram, várias coisas eu vi, descobri, fui alterando no curso, então é tudo muito instável. Esse foi o melhor que deu para fazer agora. E se a gente lê, por exemplo, O Cientista na Cozinha, do Hervé Diez, ou a gente lê o Fisiologia do Gosto, do Miguel Savarran, a gente põe as sandalinhas da humildade, e a gente pensa, bom, se eles erraram tanta coisa, né, eles escreveram tanta baboseira também, quem sou eu para achar que está tudo certo nesse curso? Provavelmente vai ter muita coisa errada, mas faz parte, isso é o que a gente sabe agora, o que a gente pode fazer no momento. E acho que a mensagem final então é que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe mesmo é de nada. Então, se vocês estiverem prontos para saber cada vez menos, põe o próximo vídeo para rodar.